Quem inventou o amor? Me explica, por favor. Quem inventou o amor? Me explica, por favor. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prosa Filosófica. Eu sou o Aldineto Miranda e aqueles que ainda não seguem o canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho, porque hoje nós vamos falar de amor. As primeiras histórias sobre o amor foram contadas pela mitologia. E na mitologia grega, na Teogonia de Hesíodo, se diz que o amor é uma grande força cósmica que uniria todas as coisas. Ele seria uma força que teria, inclusive, surgido antes de todas as coisas. Há uma outra história mitológica sobre o amor, que eu diria que é uma história, inclusive, bem romântica. Afrodite, ela era a mãe de Eros, né, que é o deus do amor. E Afrodite manda Eros flechar com sua flecha amorosa que faz com que todos os mortais se apaixonem uns pelos outros. Manda ele flechar uma linda mortal chamada Psique. Acontece uma coisa, que Eros, ele flechava o coração de um mortal para que ele se apaixonasse por outro mortal, só que flechava o coração desse outro mortal para que ele se apaixonasse por outro. Na verdade, o amor não era uma dádiva, né? A paixão, nesse sentido, não era uma dádiva, né? A própria palavra paixão significa padecer, sofrer. As pessoas ficavam amando umas às outras sem serem correspondidas e acabavam sofrendo. E aí, Eros resolve, né, a partir da ordem de Psique, flechar essa linda mortal, da ordem de Afrodite, flechar essa linda mortal chamada Psique. Ocorre que Psique é muito bela e Eros fica um pouco impressionado com ela e distraidamente acaba se flechando com a própria flecha. Nesse momento, Eros se apaixona por Psique. Só que ele é um deus e Psique é uma mortal. Eros resolve sequestrar Psique. Ele leva Psique para uma espécie de castelo numa montanha, né? De forma velada, Psique não vê o rosto dele. E todas as noites, Eros se deita no escuro com Psique. E ela começa a ficar apaixonada por aquele ser maravilhoso que todas as noites se deita com ela. Depois de um certo tempo, ela pede para visitar as irmãs. Fala assim para Eros: "Ô, meu amor, eu queria visitar as minhas irmãs e tal." E Eros permite que ela vá, né, visitar as irmãs. Ocorre que as irmãs, enciumadas, começam a questionar Psique. Vai que não seja um Deus que dorme contigo toda noite. Vai que seja um monstro horroroso. Se fosse eu, da próxima vez que ele fosse dormir contigo, tentaria ver o rosto dele. E Psique fica com essas caraminholas na cabeça. Ao retornar, Psique, já um pouco assustada, um pouco amedrontada, ela tem uma noite de amor com Eros. E quando Eros adormece, Psique pega uma espécie de vela e chega bem próximo ao rosto dele. Amigas e amigos, imaginem um ser belo, um ser extremamente belo. Psique fica tão impressionada com aquele ser tão belo que esquece da vela. Nesse momento, a cera derrete e queima o braço de Eros. E Eros desperta. Deuses gregos se queimam. Eros desperta e pergunta a Psique: "Poxa, Psique, você não me prometeu que jamais tentaria ver o meu rosto?" E nesse momento, Eros desaparece. Esse mito, né, como todo mito, traz uma história simbólica, uma verdade simbólica. O amor só dura se houver confiança e várias outras verdades simbólicas nós poderíamos tirar desse mito. Essa é uma das primeiras histórias que pensam o amor como uma espécie de dádiva, mas também de maldição. Uma espécie de paixão que nem sempre é correspondida. Essa história sobre o amor é interessante, mas tem uma outra discussão tão interessante sobre o amor, que é o primeiro discurso, grande tratado, ou grande discurso sobre o amor, que é o texto de Platão, o Banquete de Platão. O Banquete de Platão é bem interessante. Alguns pensadores, artistas da época,
Alcibíades, Sócrates, Apolodoro, Aristófanes, Agatão, se reúnem todos esses na casa de Agatão para discutir uma temática geral, e eles escolhem a temática do amor. E cada um faz um discurso sobre o amor. Aristófanes faz um discurso bem interessante, que seria o discurso da cara metade, né? O mito do andrógeno, que trazendo para os nossos dias seria uma espécie de mito da cara metade. Aristófanes diz que os deuses tinham criado o ser humano, homem, mulher, né? Homem, mulher, mulher, né? Os seres humanos dos mais variados gêneros diferentes, né? Só que dois num corpo só, que esse ser era chamado de andrógeno. Haviam andrógenos de 2 homens, haviam andrógenos de 2 mulheres, e haviam andrógenos que era um homem e uma mulher num corpo só. Ocorre que esses seres, eles eram muito poderosos e em um determinado momento tentaram atacar os deuses, tentaram atacar Zeus. E Zeus resolveu lhes dar um castigo. Acaba mandando uma espécie de raio que os separa e eles ficam eternamente separados. E aí todos nós buscaríamos a nossa cara metade, né? Todos nós estaríamos em busca dessa cara metade, e quando a gente encontra, a gente busca se unir, ficar juntinho, buscando aquela união original. Esse mito é bem interessante, é bem legal, mas pode trazer também uma série de discrepâncias, uma série de problemas. Pensem bem, se existe uma cara metade para mim, e aquelas pessoas que não encontram a sua cara metade, elas viverão tristes a sua vida inteira. No final das contas, esse mito ele traz consequências que podem ser nefastas para a nossa civilização, né? Essa ideia de que existe uma panela para você, né? Porque imaginem, né, aquela pessoa que de repente ela enlouquece porque a mulher terminou o relacionamento com ele. E existem casos assim. A pessoa acredita que aquela pessoa nasceu para ela e sem ela ele não vai ser feliz e ela não vai ser feliz, por exemplo. E ele acaba agindo de violência, em casos extremos, acaba inclusive, casos patológicos, né? Acaba inclusive matando a pessoa, matando o outro parceiro, a outra parceira que a pessoa está, porque acredita que essa pessoa tinha nascido para ela, né? Então, para mim parece que essa história da cara metade pode trazer alguns sofrimentos para o ser humano. É uma discussão interessante, é uma outra discussão que mereceria um outro vídeo aqui. Mas tem uma outra história sobre o amor contada também no banquete que é bem interessante, que é o Sócrates que conta. Quando Sócrates começa a falar, ele diz que ouviu de uma espécie de sacerdotisa, Diotima, né, essa história. Ele diz que o amor, na verdade, tem relação com a grande festa. Os deuses estavam festejando e todos estavam embriagados com aquele néctar maravilhoso que é o néctar dos deuses. E o deus da riqueza, da fartura, que é Poros, acabou caindo embriagado no chão, né? Totalmente embriagado. E Penia, que simboliza a necessidade, a ausência de tudo, a miséria, acaba se deitando com Poros. E ao se deitar com Poros, ela concebe o amor. E o amor teria essas duas naturezas. Por um lado busca o belo como pai, busca a fartura, o belo, busca a abastança. Por outro lado, ele é sempre carente, ele sempre está em busca, ele sempre está meio que com fome. Essa analogia tem uma relação muito forte com o desejo principalmente erótico, e aqui se está falando do amor erótico, né? O que é o desejo? O desejo se alimenta da carência. Eu desejo necessariamente aquilo que eu não possuo, né? E na medida em que eu possuo, talvez isso perca a significação. Por isso que o amor sempre está em busca. Por isso que talvez as pessoas se relacionam, porque reconhecem na outra algo que lhes falta, ou pelo menos busca na outra algo que lhes falta,
né? Essa discussão sobre o amor é muito interessante para a gente começar a refletir quem inventou o amor, ou melhor, de onde vem esse negócio? Como é que surge o amor? Seja a partir da flecha de Eros, seja a partir do desejo que nos impulsiona, né? O amor ele está aí. E como diria Erich Fromm, num livro chamado A Arte de Amar, o amor ele pode ter três características. Ele pode ser sádico, ele pode ser masoquista, ou ele pode ser uma relação de respeito, de olhar o outro, de perceber o outro como sujeito. Quando é sádico, eu acho que o outro é um objeto que eu posso manipular. E aí eu acho também que a forma que eu tenho para deixar o outro próximo a mim, ligado a mim, é por meio de uma espécie de prisão e de sofrimento que eu impunho a ele ou a ela. Quando é masoquista, eu aceito o sofrimento, eu busco o sofrimento, que eu acho que aceitando o sofrimento, essa pessoa continua ligada a mim, né? Então, eu aceito, por exemplo, ser humilhado, sabe? Porque é uma forma de achar que o outro está ligado a mim por meio desse sofrimento que se faz, né? A outro tipo de relação, suplantando isso, seria uma relação de respeito, em que as pessoas não querem ser sádicas e nem são masoquistas, né? Com relação ao outro, mas percebe o outro como legítimo outro, com respeito. Haveria muitas coisas a se dizer sobre o amor, né? O Bauman, ele escreve um livro chamado Amor Líquido, que ele fala sobre a forma da fragilidade das relações, como as pessoas elas trocam de amores o tempo todo, como se estivessem num supermercado escolhendo produtos, quando aquele produto, na perspectiva da pessoa, já não funciona mais, já está um pouco quebradiço. Numa sociedade capitalista, não se busca consertar, se descarta esse produto e se busca outros produtos. Essa é mais uma característica do amor nas nossas sociedades contemporâneas. Tanto antigamente quanto hoje, essa pergunta ainda continua. Quem inventou o amor e o que é o amor? Eu respondi, não. Eu só poderia dizer como Camões fala: o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E acaba esse vídeo, né, nessa inspiração camoniana, e desejo a todas e todos uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, seja lá o horário que vocês estão assistindo. Um beijão e amem, porque o amor, na verdade, é o que dá o tempero da vida.